Olá, alunos! Essa é a nossa atividade 4 de língua portuguesa. Estamos na reta final do quarto bimestre, então vamos direto ao ponto. Essas sequências de atividades também são adaptadas do caderno Aprender Sempre, tá? De recuperação e aprofundamento. Vamos para o primeiro tema: recursos coesivos e a construção de sentido do texto. Então, nós temos um texto aqui que, inclusive, vai falar sobre o bullying. Tá? E vocês percebem que há palavras destacadas no texto: problema, vítimas, medida, né? E aqui a linha, a primeira linha do texto, a segunda, a terceira, para a gente localizar com mais facilidade. Aqui é um texto grande, então nós vamos fazer o exercício, o começo do exercício nós faremos juntos, para que vocês entendam. Nós vamos observar os termos destacados e vamos escrever a palavra que esses termos destacados fazem referência. Elementos coesivos, geralmente, eles se ligam, né? Então, um termo é ligado ao outro no texto, e isso faz com que dê continuidade à ideia, e também que o texto não fique repetitivo. Então, a gente vai olhar, o que a gente vai fazer nesse exercício? A gente vai olhar a linha, a palavra que está grifada, e vai escrever aqui que outra palavra que ela está retomando. Então, vamos lá, problema. Vamos lá na linha 3. Então, é na linha 3 que aparece a primeira palavra grifada, problema. Quando eu falo o problema, de que problema que eu estou falando? Já foi dito antes, então eu tenho que ler o texto antes. O bullying tem mobilizado autoridades de inúmeros países, incluindo o Brasil. O problema atinge pessoas. Qual que é o problema que eu estou falando? O bullying. Então, eu vou lá no meu exercício e vou escrever bullying, certo? Porque a palavra problema está retomando outra que já foi dita antes, que é o bullying. Agora eu vou lá na linha 5, eu vou ver a palavra vítimas. Que palavra que ela está retomando que já foi dita antes? Então vamos lá, linha 5. O problema atinge pessoas das mais diversas idades, especialmente crianças e adolescentes, e pode causar danos graves às vítimas. Quem são as vítimas? Crianças e adolescentes. Então eu vou colocar lá crianças e adolescentes. Certo? Agora eu vou para a linha 7, que aparece a palavra medida. Em 2018, foi aprovado um projeto de lei que atribui às escolas a responsabilidade de prevenir e combater diversas formas de violência em seus meios, o que inclui o bullying. Essa medida é complementar. Que medida? O projeto de lei. Então, posso colocar um projeto de lei. Certo? Agora eu vou lá na linha 14 e vou ver a palavra prática, o que está sendo retomado. Eu tenho que ler antes, claro, para compreender. Então, vou começar aqui, ó. Em países como o Reino Unido e os Estados Unidos, alunos que intimidam alunos verbal e fisicamente são chamados de bullies, valentões. E é precisamente a essa prática que prática. Aqui ficou um pouquinho diferente, mas está aqui, ó. Intimidações verbais e físicas. Então, vou colocar lá. Agora, a linha 15, prática, de novo. Então, vamos lá. E é precisamente a essa prática que se refere o termo bullying, gestos que intimidam e agridem pessoas, tanto verbal quanto fisicamente. Qual que é essa prática? São esses gestos que intimidam, que na verdade é o bullying. Então, eu posso colocar aqui bullying. Também poderia colocar gestos que intimidam e agridem, mas eu vou colocar o bullying porque ele é menorzinho, então a gente coloca lá. Tem as duas coisas que são a mesma coisa. E agora a linha 17, ataques. Vamos lá. A prática é deliberada e recorrente, ou seja, o agressor tem prazer em humilhar a vítima e volta a praticar inúmeras vezes. Então, os ataques é humilhações à vítima, tá? Então,
E agora o resto vocês farão sozinhos, tá? Vocês vão voltando lá e vão identificando. Às vezes a palavra certinha você consegue identificar, ou você tem que dar uma adaptada ali no trecho do que foi dito antes, mas a maior parte agora daqui para frente está mais fácil. Então vocês vão fazer os demais sozinhos. Então, esses são os elementos coesivos, elementos de referenciação, que é um termo que retoma outro que já foi dito anteriormente e dá continuidade no sentido do texto. Então, próximo tema, construindo argumentos para o debate bullying. Então, a gente está falando de bullying, vocês já vão ter lido um texto sobre o bullying. Aqui nós vamos ter mais textos, o texto 1, o texto 2, o texto 3. E aqui vocês vão listar 5 argumentos de acordo com o tema proposto a serem utilizados no debate. Não vai ter debate, eu só quero que vocês coloquem aqui 5 argumentos. A gente não está falando do bullying? Quando a gente fala de bullying, a gente tem que ser contra o bullying porque é um tipo de agressão física ou psicológica que faz mal para o indivíduo. Então, quando eu defendo que o bullying é um problema e ele precisa acabar, eu tenho que usar os argumentos. Por quê? Por que o bullying precisa acabar? Então, eu posso usar argumentos, que nem eu posso pegar alguns argumentos aqui do texto. 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. Então, se muitas pessoas são vítimas, isso precisa acabar. É um argumento. A pessoa que é atacada, ela vive insegura, com medo, triste, é um outro argumento. Vocês podem pegar então argumentos do texto ou criar os próprios argumentos aqui com base nos conhecimentos de vocês, de mundo, de que vocês já leram ou viram por aí. Então, 5 argumentos. Lembrando que argumento é a justificativa para a ideia que eu estou defendendo, que é a ideia de que é não ao bullying, tá bom? Próximo tema, produção de cartazes, também ainda falando sobre bullying. Então, vocês vão produzir cartazes, calma que é bem simples. Então, vocês vão produzir um cartaz, já tenho aqui de exemplo, ó. Não ao bullying, seja um amigo. Bullying, ele não é brincadeira, né? Pessoa triste aqui, né? Então, aqui tem algumas dicas para produzir um cartaz. Eu não quero que vocês produzam um cartaz, vocês podem pegar uma folha de sulfite mesmo, ou até uma folha de caderno, e fazer ali naquele tamanho que vocês têm reduzido, como se fosse um cartaz para a gente colocar em algum ambiente, por exemplo, no corredor da escola. Então, você vai pesquisar uma imagem na internet, ou você pode desenhar um ou mais elementos para compor aí o seu cartaz. Então, o seu cartaz pode ser reduzido ao tamanho de uma folha de sulfite. Escolha frases no imperativo. O que são frases no imperativo? Como se eu estivesse dando uma ordem. Diga não ao bullying. Não faça mal ao seu amigo. Tá vendo? Não faça. Diga. Impeça que o mal aconteça. São frases no imperativo, como se eu estivesse dando uma ordem para a pessoa, para deixar bem claro a minha ideia. Você vai tirar uma foto do seu cartaz, ou se você fizer ele no meio digital, aí no aplicativo, também você pode tirar um print e vai me enviar para o meu WhatsApp particular ou para o meu e-mail, que é esse aqui. É só você clicar aqui que vai abrir a mensagem de e-mail, você termina de escrever lá e anexa o documento, a foto e me envia, tá? Muito importante que vocês façam o cartaz, é uma nota importante. Essa é a nossa atividade.